Eu quero conversar um pouquinho com você na palavra do Senhor. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Eu quero falar com você acerca daquilo que nós precisamos nos preocupar. Quero conversar com você acerca do que realmente é algo preocupante, desastroso e catastrófico, que é o pecado. O pecado é um grande perigo, mas é possível vencê-lo. E é acerca disso que eu quero conversar um pouquinho com você nessa noite. E para a base, eu quero tomar Hebreus 12, versículo 1, que diz assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Pai, esta é a tua palavra. Eu te peço nessa noite, meu Senhor, que o Senhor venha através dela falar aos nossos corações, levar-nos, Senhor, para um nível de profundidade no nosso relacionamento contigo, Senhor, e também um aprofundamento no entendimento do teu querer, pela tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Nós vemos o pecado presente nas narrativas da Escritura, desde Gênesis 3, quando da queda do homem no jardim. Todos nós, desde as menores crianças, já conhecem a história de Adão e Eva, a sedução da serpente, o fato de terem comido o fruto proibido, e então o pecado entrou no mundo. Desde então, o pecado acompanha a história dos seres humanos, distribuindo a sua retribuição, ou aquilo que a Bíblia também chama de salário, que é a morte, e diariamente promovendo a separação entre Deus e o homem. Porque quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, no livro do profeta Isaías, no capítulo 59 e no versículo 2, a palavra do Senhor diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. A palavra pecado, na sua tradução mais usual, quer dizer errar o alvo. Mesmo que haja no coração uma boa iniciativa, um bom desejo, uma boa vontade, mas se não for de acordo com a vontade de Deus, isso não basta. E quando nós fazemos e não conseguimos alcançar a vontade de Deus, a esse erro do objetivo, a esse erro do alvo, aplica-se então o nome pecado. E o pecado que nós entendemos pode ocorrer de diversas formas, como por atos, por palavras, por pensamentos. Podem ocorrer de modo consciente ou até mesmo inconsciente, como nós vemos lá na história do Antigo Testamento, quando Uzá tentou acudir à arca da aliança, que estava na carroça, e balançou para cair, e ele levou a mão para acudir, e então foi fulminado, porque ele errou o alvo, ele cometeu um pecado, uma transgressão. Embora, meus irmãos, os crentes, aqueles que já entregaram a sua vida para o Senhor, que já receberam Jesus como o seu único e suficiente Deus, não viva mais para o pecado, mas o pecado pode acontecer em sua vida, não praticado de forma deliberada, mas como quero colocar entre aspas aqui, como um acidente. Agora, o que eu quero conversar com você nessa noite é a recomendação de Hebreus 12, 1, que diz: portanto também nós temos uma grande testemunha a nos rodear. Que grande nuvem de testemunha é essa? Todos os heróis da fé
que são citados no capítulo anterior, no capítulo 11, ele diz: baseando a nossa vida de acordo com o que todos esses homens e essas mulheres, heróis da fé, viveram, tudo que eles tiveram que abrir mão, tudo que eles tiveram que abdicar, toda a perseguição que sofreram, o capítulo 11 vai dizer que eles tiveram que colocar a fé em atividade com tanta veemência, que eles apagaram pela fé o calor do fogo, eles foram provados mesmo em fornalhas, mas não abriram mão de obedecer o Senhor, fazer o que lhe agrada e dizer não para o pecado. Então ele vem dizer acerca dessa grande nuvem de testemunhas, e ele diz: desembaraçando-nos de todo o peso desnecessário e o pecado que tão de perto nos assedia ou nos rodeia. A recomendação é preciso que nós, lembrando de todos os heróis do Antigo Testamento, aqueles homens que nós temos prazer em citar seus nomes e contar as suas histórias, aqueles homens que nós temos grande satisfação de citar Moisés, por exemplo, dizer: Moisés, pelo poder e a companhia do Senhor, por agradar o Senhor, tirou o povo do Egito, viu as 10 pragas, atravessou o mar vermelho em seco e cantou do outro lado: só o Senhor é Deus. Nós gostamos de citar Elias, quando dizemos Elias foi um homem perseguido e jurado de morte, mas ele fez o fogo cair do céu, não figuradamente, mas literalmente, 3 vezes. Quando nós citamos lá Débora, no meio dos juízes, uma senhora lá de mais de 90 anos de idade, liderando um exército contra carros de ferro, soldados preparadíssimos, mas com o Senhor na nossa frente. Quando nós citamos Davi e lembramos que ele era um jovem, tinha apenas 17 anos, não tinha estatura, não tinha preparo ou capacidade bélica e militar, mas ele olhou para um homem enorme, ele nunca o chamou de gigante, mas o enfrentou pela fé que ardia no seu coração. E tantos outros, seja no Novo Testamento ou até contemporâneos, porque ainda hoje nós vemos heróis da fé, homens e mulheres que não temem a morte, que não temem a acusação, a perseguição, que não levam a sua vida por preciosa, mas para agradar o Senhor. Olhando para todos esses homens, a palavra nos recomenda: é preciso nós nos desembaraçarmos de todo o peso desnecessário que a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida tende todos os dias a colocar sobre nós. Além desse peso desnecessário, essa carga de condenação, de acusação e de juízo que o diabo quer colocar sobre nós, o escritor aos Hebreus diz: também é preciso nos livrarmos do pecado que tão de perto nos assedia, nos rodeia. Embora possa ocorrer um acidente na sua vida, mas o Espírito Santo de imediato vem tratar com você, vem te arrastar ao arrependimento, vem te fazer abandonar a prática, e o arrependimento leva ao perdão, e o perdão gera em nós limpeza. Agora, o que nós precisamos é estarmos de olhos abertos, muito atentos, porque estamos em um campo de batalha, estamos lutando todos os dias contra o pecado. E o escritor diz: o pecado não que está longe de nós, não que está fora da nossa casa, não que está em outra cidade, não na qual nós residimos, mas o pecado que bem de perto nos rodeia e tenta nos seduzir, nos assediar todos os dias. É preciso lutarmos contra ele. Como lutar e vencer o pecado? Nos utilizando de algumas armas que a Escritura Sagrada diz que está à nossa disposição. E eu quero conversar com você nessa noite exatamente acerca disso. É possível nós vencermos a guerra contra o pecado? Sim. Como, pastor? Primeira coisa, pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não foi colocada em um livro apenas para servir de ornamento nas nossas casas, nas repartições públicas, a serem dadas de doação nas praças ou nos hospitais, nos presídios. Não, a palavra de Deus, a própria Bíblia nos diz que Deus nos deu a sua palavra para nos equipar para toda boa obra. A Bíblia não é um livro, ela é um equipamento que você não pode desgrudar dela hora nenhuma. É um equipamento para você levar durante cada instante e momento da sua vida. E eu não estou falando apenas desse livro escrito, mas do seu conteúdo, que precisa estar na nossa mente e no nosso coração. Olha, veja o que Paulo, escrevendo para Timóteo,
Timóteo, dando as suas orientações, ele diz no capítulo 3, a partir do versículo 16: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. A escritura sagrada, a palavra de Deus, é um conteúdo total para o nosso aperfeiçoamento. Por quê? Porque ela nos ensina a como viver, em que acreditar, revela quando escolhemos caminhos errados, ajuda-nos a voltar para o caminho certo e a permanecer neste caminho. A palavra de Deus é essencial, assim como comer, beber, sanar as nossas necessidades fisiológicas. A questão da palavra de Deus, o maná do céu, também deve ser uma necessidade contínua nas nossas almas, na nossa vida. Olha, o salmista revela o seu segredo para não pecar, para não ceder, para não ser vencido. Um dos versículos mais conhecidos do Salmo 119 é o versículo 11, porque ele diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Porque esse livro pode até ser tirado de nós. A história recente do Brasil conta que na década de 50, um líder religioso lá no Nordeste, ele demonizou a palavra de Deus, ensinou aos seus fiéis que quem lesse a Bíblia corria o risco de ficar louco. E ele então fez uma verdadeira caça no Nordeste, entrava nas casas das pessoas, surrupiava as Bíblias que as pessoas tinham, fazia fogueiras e queimava. Esse livro pode até ser tirado de nós, mas o conteúdo que está nele, pelo contato diário que nós temos com esse livro, é como o salmista disse: pode tirar a escritura de nós, pode fazer como na China, proibir a sua entrada, mas o salmista não diz: eu carrego um livro, um exemplar da Bíblia para onde eu vou. Não é isso que ele diz. Ele diz: eu escondi a tua palavra no meu coração, e isso é que impede que eu peque contra o Senhor. E aqui está uma grande falha da nossa geração, porque em nossa luta diária contra o pecado, meus irmãos, a palavra é uma arma fundamental, que ela nos vale tanto de defesa como arma de ataque. Porque nós podemos ver o exemplo de Jesus utilizando-se da palavra de Deus no seu embate. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1, contra dessa história. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus naquele momento serviu com Jesus como uma poderosa arma de ataque. Olhe para mim, escute o que eu quero lhe dizer: não existe algo tão poderoso na sua batalha contra o diabo e contra o pecado, porque Hebreus manda resistirmos o pecado, mas a palavra também diz que é preciso resistirmos o diabo, e não tem nada mais poderoso nessa terra, nessa resistência contra o diabo e o pecado, do que o poder do está escrito. É preciso conhecer a palavra de Deus, é preciso se alimentar desse livro, é preciso todos os dias tirar um tempinho nele. Eu não tenho tempo. Eu quero dizer com você a segunda coisa que nos ajuda a vencer o pecado. Primeiro é a palavra, a segunda coisa é a oração. A oração é um recurso que os cristãos frequentemente dão valor da boca para fora. E eu preciso dizer essa verdade aqui nessa noite. Na grande maioria das vezes, frequentemente até, é um recurso que os cristãos só valorizam da boca para fora. Meus irmãos e minhas irmãs, nós raramente usamos tal poder e tal recurso. Sejamos sinceros, sejamos verdadeiros aqui nessa noite para conosco. O Senhor está nos lapidando e nos moldando para vencermos batalhas que poderiam nos levar à morte. A igreja hoje, ela não usa a oração da mesma forma que a igreja primitiva usava. Olha,
Eu separei aqui alguns textos rapidinhos para você ver como era a oração no dia a dia da igreja primitiva. Atos 3:1. E Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a nona. Eles cumpriam um horário de orar. Eles respeitavam esse quesito, essa necessidade, essa fome. Tinha hora para isso. Não importa o que estavam fazendo, agora era hora de oração. E eles estavam indo para a oração. Atos 4, versículo 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Aquela igreja era uma igreja que orava tanto, que o lugar onde eles estavam reunidos se movia. O que quer dizer isso? O lugar tremia, o lugar balançava, os alicerces eram abalados pela veemência da oração que a igreja fazia. Atos capítulo 6, versículo 4. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Era continuidade. Não é fazer oração quando a coisa aperta, não é fazer oração quando está doente, não é fazer oração quando está pobre, não é fazer oração quando está sendo perseguido. É perseverar na oração, orando quando tem muita necessidade, mas tendo também o reconhecimento de orar quando tudo vai bem e dizer: obrigado, meu Deus, obrigado, Senhor, por tudo que me tem revelado. Vamos ver ainda Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A igreja de Atos dos Apóstolos era uma igreja que vencia o pecado, mas vivia uma vida de oração. Quão importante, você pode me especular nessa noite, pastor, quão importante seria para nós pautarmos aqui a oração para vencermos o pecado em nossas vidas? Eu quero utilizar uma resposta do próprio Senhor Jesus Cristo para esta indagação. Mateus 26, 41. Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A resposta é que é de fundamental importância e necessidade um contato direto, espreito, diário, contínuo com a palavra de Deus, e um relacionamento verdadeiramente íntimo com o Senhor através da oração. A oração não é uma fórmula mágica. A oração é simplesmente o reconhecer nossas próprias limitações e ao mesmo tempo o poder inesgotável de Deus em nos ajudar a deixar de fazer o que nós queremos para passar a fazer o que Ele quer. Uma vida pautada na palavra, uma vida regada à oração, você já começa a ter um patamar superior na escala espiritual, na sua vitória sobre o pecado. Eu quero concluir te falando de mais um recurso que a palavra do Senhor nos dá, que é a igreja. Existe uma onda no mundo aí querendo desfazer a igreja, o valor que ela tem, o poder que ela tem. Eu sou a igreja, eu quero desfazer isso na sua vida. Olhe para mim. Não permita que esses instrutores plante isso no seu coração, de você dizer: eu sou a igreja, porque isso é errado. Isso está em desacordo com a palavra do Senhor, porque o pronome aqui está errado. Ninguém pode dizer: eu sou a igreja, porque igreja não é no singular, igreja não é sozinho, igreja é no plural. Nós somos a igreja, porque 1 Coríntios 12 diz que nós somos membros uns dos outros, e juntos nós formamos o corpo místico de Cristo, que é a igreja. Sozinho você não é igreja. Um membro fora do corpo é um cadáver, é algo morto, sem vida e sem valia. A igreja é fundamental, porque do contrário, o próprio Senhor Jesus não teria dito: eu edificarei a minha igreja. Qual é a importância da igreja?
A importância é a comunhão com os outros crentes. A importância de você estar sempre na igreja é esse irmão que está aí do seu lado. É essa pessoa que está junto com você aí hoje. É esse irmão que você tem o contato no celular. São essas pessoas que fazem parte com você de um grupo no WhatsApp. A importância é essa, sabe por quê? Porque quando Jesus foi enviar os seus discípulos, Ele não enviou nenhuma vez um por um, mas Ele sempre enviou eles aos pares. Quando os missionários de Atos dos Apóstolos iam sair em missão, nunca saíram sozinhos, mas saíam aos grupos de 2 ou mais. Eu quero te dizer algo que diz a palavra do Senhor. Qual é a importância da igreja? Qual é a importância da comunhão, que é uma das nossas bases do ministério cuidar? Qual que é a importância disso? Por que é que eu preciso valorizar a igreja e o estar com os meus irmãos? Veja o que está escrito em Eclesiastes no capítulo 4, versículo 9 e 10. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Agora escute isso, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, porque caído não haverá outro que o levante. Está entendendo? Porque você e eu somos passíveis de momentos de dificuldade, momentos de tristeza, de abatimento, de estar lá embaixo. E é por isso que o Senhor te colocou na igreja, rodeado de irmãos, porque nesse momento em que você estiver lá embaixo, você tem alguém para te levantar. Mas a palavra está dizendo: ai daquele que estiver sozinho, porque se vier a cair, não tem quem o levante. Para vencer o pecado, é de suma importância termos comunhão com os irmãos, relacionamento, ajuntamento. Porque, a exemplo de Eclesiastes, Hebreus, 2 capítulos do que nós lemos, no capítulo 10, diz assim, ó: e consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. O papel da igreja é exatamente esse: é te estimular, é te incentivar, é te dar aquele empurrãozinho, para você, pegar no tranco. Ah, pastor, está afogado. Ah, não tem partida, não dá para sair do lugar. Mas chama alguém vem, dá uma empurradinha ali, e aí o negócio esquenta, pega, embala e anda mais um tantão. E eu quero usar a palavra de Tiago aqui para eu concluir. Tiago, capítulo 5, versículo 16, ele diz: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. É possível vencer o pecado? É. Basta nós nos municiarmos diariamente com os recursos que a própria Bíblia nos dá para tal vitória. A palavra de Deus seja a sua companhia. Tire poucos minutos do seu dia, se ele é muito atarefado, tire, mas venha meditar na palavra. Só pare de ler quando tiver realmente algo assentado no seu coração. Não despreze e nem menospreze a importância e a necessidade de estar sempre conversando com Deus. Não apele para Ele apenas quando a coisa, perdão pela palavra, estiver feia. E outra, viva a igreja que o Senhor te chamou para formar com os outros irmãos, os outros membros. Viva isso, porque o seu afastamento da igreja deixa o corpo deficiente. O seu afastamento deixa o corpo deficiente. E eu concluo com a palavra de Salomão, Provérbios, capítulo 27, versículo 27. Olha que interessante: como o ferro com ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Assim como para se afiar o ferro é preciso levá-lo em contato com o ferro mesmo, e ele então fica afiado. Assim somos você e eu. O nosso contato é que nos afia e que nos deixa uma ferramenta e um instrumento
pronto para ser usado pelo Senhor e vencendo constantemente a luta contra o pecado. Glorificado seja o nome do Pai, glorificado seja o nome do Filho, e glorificado seja o Espírito de Deus. Que o Senhor em tudo nos abençoe.